Eu vou tentar chegar ao sucesso, mas como uma startup tem que o fazer. Então, eu até posso achar que o caminho é por aqui, mas eu tenho que ir ali experimentar, tenho que ver se funciona, tenho que aprender rápido, voltar, tenho que experimentar mais coisas. Bater num beco sem saída, não é? Tenho que continuar, bater noutro, e de repente chegamos àquela coisa que hoje em dia se chama sempre o Product Market Fit, mas ninguém sabe explicar muito bem o que é, mas encontramos isso e a coisa já vi começa para onde é que aquilo vai. Funcionar de uma forma muito fluida, mas mesmo assim ainda batemos algumas vezes. Quase a chegar, não é? Mas depois temos sucesso. Bem-vindos a mais um Bitoque, o podcast de negócios à portuguesa. O meu nome é Tocha, comigo tenho José Serra. Boas. O nosso convidado de hoje é o Roberto Machado, founder e CEO da Subvisual. Bem-vindo, Roberto. Olá a todos. Obrigado por teres vindo ao Bitoque. Pois é. O Roberto, para além de fazer serviços de consultoria na Subvisual, também investe, é co-founder em negócios na áreas de fintech, digital healthcare e, eventualmente, novas coisas que vocês estão sempre a pensar. Sim, tentamos. Tem uma paixão por ajudar outros founders a criarem equipas de sucesso, onde o foco é não só o utilizador final, mas também as equipas em si. Roberto, eu acho que isto se calhar é um dos pontos mais importantes para ti, quando estás a criar negócios, é as pessoas com quem estás a criá-los e a forma como a equipa trabalha para o sucesso do projeto. Não é? Quão importante é a equipa no sucesso de um projeto versus a ideia em si? Quanto é, não te sei dizer. Sei que é muito importante. Pelo menos para ti. Quanto é para ti, não é? Para mim é muito perto de tudo numa fase inicial. Eu diria que a equipa é a componente mais importante quando estamos a começar uma... Baixa um bocadinho o teu micro, que é para as pessoas verem a tua cara. Boa. A equipa é a parte mais importante quando estamos a iniciar o projeto. Seja só os founders, seja as primeiras pessoas que nós estamos a incluir no projeto. Isso é a parte que vai determinar o sucesso ou insucesso do projeto. Por mais interessante que seja a ideia, por mais interessante que seja o modelo de negócio, se não tivermos capacidade de o executar e de ter resiliência suficiente para passar aquelas primeiras fases que podem construir ou destruir uma excelente ideia, não vamos conseguir chegar a lado nenhum. Daí ter excelentes founders que têm muita capacidade de aprender e de superarem e trazer as pessoas certas no momento certo para o projeto, na minha ótica é a parte mais importante. Sim, Roberto, mas à partida nós todos concordamos com isso e acho que a maior parte das pessoas concordam que isso é assim de facto. O grande problema é como. O problema é pô-lo na prática, não é? Porque sim, como é que se faz isso, não é? Uma coisa é dizer, sim. Outra coisa é realmente fazer. Sim. Não é? Porque a gente tem percepções diferentes das pessoas, como é natural, não é? E tentar perceber, porque um bom founder para um projeto é um mau founder para outro projeto, não é? Exatamente. Portanto, não é só questão de qualidades pessoais que a gente possa ver e gostar na pessoa, tem a ver com tentar adivinhar, porque não há nenhuma ciência, tentar adivinhar, não é? Ter o sexto sentido quase, de perceber, este tipo vai dar certo, ou não é bem isto, há aqui qualquer coisa que não está a jogar bem, não é? E essa é a parte mais difícil. Sem dúvida, e a única forma de nos tornarmos melhores a fazê-lo é praticá-lo. Acho que não há livros que nos vão ensinar a escolher o founder certo para uma determinada ideia. É feeling, não é? Não há uma série de regras que um gajo segue e de repente é isto. Sim, eu acho que é muito feeling, é muita prática, é muito conhecimento acumulado, é muita experiência de lidar com pessoas, de conhecer as pessoas, de perceber o que as motiva e perceber se aquela pessoa tem a capacidade de levar o projeto para a frente e se tem o conhecimento de mercado naquilo que ela se está a envolver, no fundo, para de facto capitalizar em cima daquilo que é a parte inicial de construirmos um negócio. Se não existir lá alguma coisa, é difícil de desenvolver e de criar algo mais interessante. Portanto, essa componente inicial tem que conhecer muito bem as dores
dos potenciais utilizadores daquilo que estamos a tentar resolver, tem que ter capacidade de motivar uma equipa, tem que saber ser um líder, tem que ter uma série de competências que no todo vão-nos passar esse feeling que tu estavas a falar, de que esta pessoa tem... Sim, não é um feeling nato em que tu nasces e tens esse feeling, não é? É uma coisa que tu aprendes e vais sentindo. Não é? Sim. É o conhecido Blink. Uma forma de ultrapassar isso, ou talvez colmatar, será essa pessoa ter um bom co-founder, não é? Nós falamos um bocado sobre isto hoje porque tu tens um papel um bocadinho diferente, porque em muitos casos tu acabas por funcionar como co-founder de alguns projetos, não é? E acho que isso é um dos temas que seria interessante nós aqui esmiuçarmos um bocadinho mais, porque... Atenção, não é só tu como Roberto, mas a própria Subvisual e certo. a equipa toda da Subvisual. Portanto, isso é interessante porque é diferente e as pessoas, por vezes, são muito apaixonadas pelo próprio projeto e não veem que partilhá-lo com alguém que possa ser complementar aquilo que são as nossas características vai ajudar imenso no futuro. Vai ajudar em termos de alavancar a realização no fundo, de tarefas, vai alavancar em termos de motivação. É completamente diferente, não é? É a questão de trabalhar sozinho ou trabalhar em equipa. Sem dúvida. E se nós tivéssemos a oportunidade, no momento zero de começar uma startup, podemos contratar um executivo que custasse 500 mil euros ao ano, mas que nos dava as garantias que ia conseguir ter um nível de execução completamente transcendental em relação a uma outra startup qualquer. Se tivéssemos essa possibilidade, certamente nós faríamos. E na verdade, quando estamos a contratar essas pessoas, estamos a contratar experiência. E aquilo que nós trazemos para os projetos é a experiência acumulada de realizar dezenas de projetos, de ver dezenas de projetos falhar por diferentes razões, e trazemos esse conhecimento para dentro das equipas. Também temos experiência de trabalhar com muita gente que tem personalidades diferentes e muitas vezes até trazemos a peça... Mas nós ainda não explicámos bem o que é. Ou seja, qual é o teu modelo? O meu porque modelo... Estás a dizer, nós trazemos... Sim. Naquela componente que estavas a mencionar, de nós por vezes sermos co-founders de projetos, aquilo que nós fazemos é quando founders chegam até à Subvisual com ideias interessantes, que nós vemos muito potencial, seja nos founders, seja na ideia, potencial de negócio, nós muitas vezes, seja porque eles já nos procuram para isso ou porque nós sugerimos, nós fazemos um papel de co-founder, de criação do projeto. A nossa principal mais-valia é toda a componente de produto, são 10 anos de experiência acumulada de desenvolver produtos digitais, mas também trazemos esse extra, que é a experiência de realizar muitos projetos. E muitas vezes somos aquele fator extra que também ajuda uma equipa de co-founders a funcionar melhor. Porque temos experiência a trabalhar com muita gente a este nível, e por vezes tu tens um co-founder que é mais técnico e um co-founder que é mais visionário e eles não sabem, eles até podem se conhecer bem, até podem ser parceiros de trabalharam noutro projeto anteriormente, mas eles não sabem operar em conjunto naquele estágio da empresa, e nós conseguimos criar harmonia entre esta equipa inicial, dizendo aqui estão os passos que nós temos que seguir, estamos a ter este problema, é normal, é assim que conseguimos resolver, vamos precisar de testar coisas no mercado, ok, como é que isso se faz, como é que aquela coisa de temos que ir para a rua falar com pessoas, isto é muito fácil de dizer, na prática é extremamente difícil, a maior parte de nós não sabe fazê-lo, não se trata de ir para o café e simplesmente falar com pessoas, há alguma técnica e alguma ciência por trás da experimenta lá ir para a rua falar com pessoas. Exatamente. Agora ainda muito menos, Agora não é? muito Exatamente. Portanto, é essa experiência que nós trazemos, e ajudamos somos de certa forma também um bocado a cola que une toda a equipa numa fase inicial, e depois temos muita experiência de execução, de criar o produto em si e de o levar para o mercado para testar. E aqui a nossa máxima é que o temos que fazer sempre o mais rápido possível. Tudo numa fase inicial é sobre aprendizagem, não é sobre se estamos a ter lucro e receita no primeiro mês ou no segundo mês,
é importante muitas vezes, mas mais do que isso é importante perceber se estamos a aprender como é que podemos ter mais receita e mais lucro e como é que vamos chegar a mais pessoas e outras coisas. Eu por acaso acho muito engraçado, agora estavas a falar e eu estava-te a ouvir e a pensar, na verdade quem olha de fora, olha para a Subvisual e pensa que é uma software house, não é? E na verdade é que todo o discurso que tu tiveste agora, tu praticamente não falaste no desenvolvimento da tecnologia, e a verdade é que vocês têm uma equipa muito capaz e que já desenvolveu dezenas ou centenas de projetos para grandes empresas, na parte técnica, não é? E para startups e etc. Mas foi muito na parte técnica. Mas tu, quando falas do valor que queres trazer e que a Subvisual quer trazer, referes pouco isso. Sim, por duas razões. A primeira razão é que, do ponto de vista comercial, nós continuamos a ser uma equipa muito pequena e não temos uma necessidade brutal de explicar o nosso negócio para ter muito mais clientes. Já temos uma rede muito grande e os clientes vêm ter connosco e nós até temos a capacidade de escolher com quem queremos trabalhar. E a segunda razão é porque nós também acreditamos que isso não é mais-valia que nós temos para dar aos nossos clientes. No fundo, desenvolver um produto pode ser feito de imensas formas e com imensas equipas. Não somos a última Coca-Cola do deserto para escrever código, embora, como tu disseste, sabemos a nossa capacidade, temos uma experiência acumulada brutal e sabemos que o fazemos bem, mas a nossa mais-valia acaba por ser o extra que nós trazemos para os projetos, a capacidade de ajudar a criar objetivos e a atingir objetivos. E é muito nisso que nos focamos. Pronto, eu gostava de explorar aqui um bocadinho esse tema do produto, porque é assim, nós podemos ter várias abordagens ao produto. Portanto, tenho uma ideia de um produto, quero desenvolvê-lo, portanto acho que vai mudar o mundo, seguramente, porque normalmente é assim, não é? Que a gente pensa. 95% Exatamente, portanto vai mudar o mundo. Então vou já fazer um produto fantástico que as pessoas vão dizer: uau, é mesmo isto que estávamos todos à espera. Ou não é? Portanto, qual é a tua experiência? Qual é a abordagem mais interessante que as pessoas deviam ter neste tipo de situações? Se estivermos a falar de early stage, eu até costumo dizer que o importante é criar artefactos de aprendizagem. E não importa o que isso... Artefactos de aprendizagem. Sim, uma peça que te permite aprender. Pode ser uma folha que eu coloco à tua frente e digo-te assim: olha para isto que eu estou aqui a mostrar e diz-me o que é que tu estás a aprender com isso. Isso é com o psicólogo. Yeah, eu estava a pensar que sim. No fundo é tudo psicologia. Isto é uma coisa. Okay. O que eu quero dizer com isto é que a aprendizagem deve ser o teu foco numa fase inicial. Tens que conhecer melhor aquilo. Mas para isso eu não preciso de uma equipa de desenvolvimento. Pois não. Pois esses artefactos que tu estás a dizer é que não tem que ser necessariamente... Eu não tenho que me sentar e codar, escrever código para ter artefactos de aprendizagem. Exatamente. Numa fase inicial pode ser só um protótipo muito simples no Figma, que é uma ferramenta de design. Pode ser de facto qualquer coisa que está codificada, mas muito simples e que podemos fazer deploy em 3-4 semanas e estamos a aprender coisas. Aquilo que não podemos fazer, e pelo menos isto não quer dizer que tenha que ser para todas as empresas, mas na grande maioria, é passar 2 anos dentro de uma sala a construir um produto e depois ver se bate certo com aquilo que lá fora estão à procura. Ora bem, aí está. Porque de facto há muita gente que pensa: eu tenho que mostrar o meu produto, e se eu não mostrar tudo aquilo que ele é capaz de fazer, as pessoas não dão valor. Não percebem. Não. Então passam aquilo. É isso mesmo, passam 2 anos. Vá, que não seja 2, que seja 1. Ou que seja 1 ano. Às vezes 2 meses já é demais. É isso que eu ia dizer, que seja 3 meses, que o ponto é o mesmo. Depois dizem, vão para o mercado e o mercado diz: não é bem isso. Eles dizem: desenvolvi pouco. Exatamente. Tenho que desenvolver mais. Falta-me esta feature, falta mais aquilo, e continua, não é? Este é o erro básico. É o erro básico, especialmente first time founders, malta que está a fazer pela primeira vez. E é curioso que há uma clara diferença entre trabalhar com alguém que está a fazer uma startup pela segunda vez ou a primeira vez. Normalmente a segunda vez eles já não têm muito este mindset que estás a mencionar. Terceira vez não têm de certeza, porque já aprenderam. Mas ou já se espalharam 2 vezes ou pelo menos já tiveram uma vez sucesso. Né? Por vezes não é só isso, por vezes é mesmo: eu vou fazer uma coisa coxa e vão-me roubar a ideia. Sim. Também temos isso. Eu acho que dos problemas que
que estamos aqui a elencar, esse aí é aquele que eu tenho visto menos nos últimos tempos. Acho que fizemos uma evolução interessante sobre isso. Acho que já todos percebemos que as pessoas estão demasiado ocupadas para roubar ideias. Cada um tem as suas coisas. Infelizmente acho que ainda não percebemos todos, mas nunca é demais voltares a repetir. Sim, não é demais. Mas aquilo que estavas a mencionar há pouco é algo que eu gostava muito de reforçar. A maior parte das vezes tentamos construir demais. Tentamos fazer demais e não estamos a focar no essencial. Aquilo que eu gosto mais de fazer, aquilo que eu passo mais tempo a fazer é Product Management, e é aquilo que eu na verdade, na Savvisual também no dia-a-dia gosto mais de estar a fazer nos nossos projetos. Então partilha como é que tu fazes isso. Aquilo que um Product Manager tem que fazer é tentar perceber quais é que são as pains que estão claramente visíveis para um utilizador final. As dores, não é? As dores mesmo fulcrais, e tentar construir algo que colmate essa dor e tentar entregar algo que eventualmente até substitua algo que já existe. E normalmente isso são peças muito pequenas. À volta podemos ter uma roupagem muito grande, mas o essencial é só uma pequena parte. Muitos produtos nós conhecemos, aquilo que nos faz utilizá-los é uma, duas coisas essenciais, e depois à volta temos coisas que foram construídas em cima para adicionar valor, mas o Facebook é sobre conectar pessoas, não é sobre o chat, o newsfeed e tudo o resto. Os eventos, ou os grupos. Exatamente. Ou o Word, é só bater no teclado e aparecer texto no ecrã, não é? Exatamente. Fantástico. E depois tens a componente de pôr uma coisa toda bonita. Tanto é como eu por acaso escrevo muito, e normalmente uso mais o Notepad. Sim. Abre muito mais rápido, aquilo não tem grandes formatações, porque o que eu quero é escrever. Exatamente. E nós temos visto uma evolução muito grande, software minimalista, pequenas coisas que entregam valor e tu pagas por isso, até de uma forma muito mais pacífica do que utilizares uma suite muito grande, que tu até vais querer que ela seja de borla. Portanto, o ponto onde estás a tentar chegar, e a razão por estás a levantar isso, é porque se tu queres validar a tua ideia, tu tens que olhar para ela e dizer assim, o que é que realmente é fulcral na minha ideia? Ou seja, a minha ideia, ou o meu produto que eu estou a tentar imaginar, não é porque tem estas funcionalidades todas. Há ali uma ou duas coisas, normalmente é uma, às vezes pode ser duas, que são mesmo fulcrais. Que vai bater. E essas coisas tão fulcrais que vão resolver um problema tão claro, não se dão normalmente muito difíceis de desenvolver. Não Exatamente. são muito difíceis de testar. São muito difíceis de identificar. É difícil às vezes de identificar, e quando tu não estás a conseguir identificá-lo, deve ser um alerta. Exatamente. E aquilo que tu tens que tentar fazer numa fase inicial é criar um modelo de trabalho que te permite chegar a essa identificação o mais rápido possível. E a única forma de fazer isso, pelo menos que eu conheça, é tentares muitas vezes, é prototipares muito, levares aquilo que eu estava a chamar artefactos a potenciais utilizadores e ver se realmente está a bater certo. Se aquilo que tu estás a entregar é aquilo que eles estão à procura e é aquilo que eles estariam dispostos a pagar por. Mas há aí um problema, ou melhor, há aí outro problema, que é o seguinte: nós partimos de um pressuposto que existe uma dor, ou seja, que aquele problema existe, e tu estás a responder. Já saltámos um passo, é o que tu estás a dizer. Exatamente, ou seja, e há aqui um problema que é, tu podes estar a prototipar tudo o que tu quiseres para resolver um problema que não existe. E então tu não vais conseguir encontrar esse tal ponto que é fulcral, não é? Porque ele não existe, não tem resposta. Eu tenho um exemplo clássico para N vezes que isso acontece, que é a quantidade de pessoas que tentam substituir o Excel, seja para o que for, mas tentam substituir o Excel de mil e uma maneiras, e porque tenho esta spreadsheet que eu utilizo para controlar stock, e eu acho que devia haver um software para fazer isto porque o Excel não serve. E a verdade é que o Excel serve, porque o Excel está a fazer isso há imenso tempo e há imensas pessoas a conseguir fazê-lo com o Excel. Eu acho que é provavelmente o software mais utilizado para gerir stock, pelo menos, e tantas outras coisas do mundo, é o Excel. O Excel é utilizado mais ou menos por 2 bilhões de pessoas e é, sem dúvida, a ferramenta de programação mais utilizada do mundo. Claro. E é excelente por isso, tem muitas deficiências. Eu não posso falar muito sobre isto, mas acho que no próximo ano vou passar algum tempo da minha vida a tentar trabalhar numa ferramenta que vai substituir o Excel, em parte. Ui, mais um. Mais um. Pronto, pá. Mas numa vertente que não, aquilo que eu estou a tentar, a vertente que eu estou a tentar mencionar é a substituição de um template de Excel.
de um nicho, digamos assim. Exatamente, em que as pessoas acham que construir um monolítico que resolve uma coisa pesada, estruturada, mas que tu achas resolve... que existe esse problema? Já que estamos a falar sobre isso, tu estás a tentar resolver uma dor ou estás a tentar resolver uma vaidade? Eu estou a tentar resolver Estás apaixonado por um produto. Estou a tentar... São dois founders com quem estou a conversar agora, e aquilo que eles estão a tentar resolver é para um grupo muito grande de pessoas que precisa de mais flexibilidade e tem capacidade de o fazer. Muitas vezes vêm-se restritos a trabalhar em cima da Excel porque não têm outra forma de o fazer. E eu não posso já falar muito disso, mas eles acreditam que há uma forma muito mais interessante de o fazer para, por exemplo, engenheiros ou malta que tem uma forma de pensar mais analítica e não tanto malta que vem de gestão assim. E daí eles querem tentar fazer uma abordagem diferente. O projeto é interessante, mas tu lembraste isso a propósito? De identificar problemas. Identificar o problema. Identificar problemas. Dores. Estamos a falar de dores. É muito importante perceber se a dor existe. E aquilo que nós às vezes achamos que é uma dor, na verdade não é, para um grande número de pessoas. Tem que haver um número suficiente para tornar aquilo um negócio interessante, não pode ser só... Às vezes é uma dor que nós criamos. É uma dor que nós criamos, a nossa família e os nossos vizinhos, e achamos que esse é o núcleo de pessoas com quem nós validamos. E todos dizem, uau, grande ideia que exatamente. Força, dedica a tua vida a fazer isso. Não sei como é que consegui viver até aqui sem isso. Exatamente. E eu acho que se nós conseguirmos numa fase inicial rapidamente validar se essa dor realmente existe, identificar como é que a podemos resolver, construir vários protótipos para o fazer, seja protótipos que envolvem desenvolvimento, software ou outra forma qualquer, nós conseguimos ter mais sucesso. Eu compreendo, mas o problema é como é que a gente consegue perceber se a dor existe mesmo. Não é? Tens que falar com as pessoas que realmente podem ter a dor ou não. Exatamente. E é aí que tu estás a falar dos artefactos, não é? Porque os artefactos é muito para isso, é para irmos ter com as pessoas que nós achamos que têm a dor e dar-lhes algum artefacto nosso que nos permita recolher o feedback e confirmar a nossa suposição. Exatamente. Porque na prática o que tu me estás a dizer é que essa dor, eles podem não senti-la. É isso? Podem não sentir a dor. Podem não sentir, pode não ser uma dor grande o suficiente que vá levar a pessoa a pagar 10, 50 ou 100 euros. Também temos essa questão. É que depois há a primeira layer de encontrarmos a dor. Ok, a dor é grande o suficiente para alguém estar disposto a pagar por ela. E ainda temos aqui mais uma derivada, que é qual é o custo de mudança, que é uma coisa que fala-se muito pouco muitas vezes quando estamos numa fase inicial. Ok, eu até posso conseguir fazer uma forma melhor de resolver esta dor, mas quão complexo é a pessoa passar da solução que ela tem agora para a minha solução? E às vezes isso é suficiente para bloquear a ideia que nós temos, ou o projeto que nós estamos a trabalhar. Portanto, todas estas coisas têm que ser analisadas. Há uma pessoa muito conhecida em Product Management, que é o Marty Kagan, que escreveu um livro chamado Inspired, que eu recomendo totalmente, e ele no livro fala de uma framework que ele utiliza, que é o Opportunity Assessment, em que ele avalia em vários eixos se aquela oportunidade faz sentido, e contempla esta parte que estamos a falar agora, mas depois também market research, análise de competitors, tudo isso. Tens o velhinho Oceano Azul, que também quer. Exatamente, um bom livro também, mas tudo sobre validar o mais cedo possível e com o mínimo de investimento se vale a pena avançar ou não naquilo que nós estamos a fazer, versus passar imenso tempo a escrever código e a implementar uma coisa que depois não temos a certeza se alguém vai querer utilizar e pagar por. Roberto, diz-me uma coisa, vocês no início, vamos agora voltar um bocadinho atrás no tempo, estavas tu um rapazinho acabado de sair da universidade e decidem juntar-se, foi na altura que acho que criaram o Group Buddies, né? Não estava à espera dessa, boa. E decidiram se juntar. O que é que era o Group Buddies já agora? Group Buddies é o primeiro nome da Subvisual. Nós mudamos o nome a meio do percurso, e por mais que normalmente as pessoas pensam que nós queríamos chamar a empresa Grupo de Amigos, mas não, nós na verdade no início estávamos muito orientados para resolver problemas para grupos, seja grupos de pessoas, seja associações com software. Associações, achávamos que íamos fazer
Acho que um bom exemplo de algo com muito sucesso agora, que era aquilo que nós queríamos fazer na altura, é o Squarespace, que era permitir a estes pequenos grupos criar uma página facilmente, uma página web, de uma forma muito fácil, e poderem comunicar o seu negócio. Então é por isso que nós somos amigos dos grupos, que era a nossa tentativa de dar o nome à empresa. Nunca funcionou muito bem. Portanto, vocês, miúdos de 21 anos, né, vão para a rua e vais falar com empresas e chegas ao pé das empresas e olha, nós somos os gajos tech, queremos trabalhar para nós próprios, conhecemos bem algumas tecnologias, que já trabalhamos com elas, até na faculdade trabalhavam com elas, e queremos vos vender um projeto. Qual é que era o teu mindset? Ou seja, em que é que tu estavas a pensar quando ias vender esses projetos? Onde é que tu querias chegar? O que é que tu querias fazer? E o que é que tu recebias do outro lado? Quais foram as dificuldades que viste? Sim. Aquilo que eu achava que ia conseguir fazer era resolver um problema que há 10 anos atrás era muito maior, que era aumentar a visibilidade destas entidades ou estes grupos, e a conseguir que eles chegassem a mais pessoas, aumentar o negócio deles. Na verdade, aquilo que eu me deparava era uma tentativa de venda que era frustrada, porque as pessoas olhavam para mim e diziam: espera aí, tu és um jovem, já tens muito tempo, não queres fazer isto de borla? Ou não queres levar aqui uma caixa de qualquer coisa que eu te dou do meu negócio? Em troca disso. E nós rapidamente percebemos que teres 21 anos ou 22 anos em Portugal e tentar vender software era impossível. E foi assim que nos viramos para o exterior, foi assim que nos viramos para os Estados Unidos principalmente, onde nós começamos a tentar vender os nossos serviços. Tivemos a sorte. Era à distância, eles não viam a idade, não é? Exatamente, e as câmaras eram mais fracas na altura, devíamos parecer ser mais velhos. Nós tentamos vender nos Estados Unidos, conseguimos o nosso primeiro cliente, um projeto super interessante chamado Coach Me. A partir do primeiro veio o segundo veio o terceiro, e acabamos por criar uma rede muito interessante nos Estados Unidos. Neste momento temos um escritório em Boston, temos uma pessoa a trabalhar lá full time para nós, e é um mercado que nós temos uma participação muito grande. Qual é que é a diferença que desde cedo vocês conseguiram deparar com a forma de pensar entre um cliente nos Estados Unidos e um cliente em Portugal? Portanto, há a parte óbvia, não é? Que é poder de compra, mas para além disso a própria cultura é diferente, não é? A cultura de inovação, a cultura de... O que é que foi aquilo que chama mais a atenção entre os dois mercados? Eu acho que é o foco em resultados. They don't care se eu tenho 21 anos ou 30, ou se tenho duas mãos, desde que eu entregue resultados, desde que ele receba aquilo que quer por aquilo que me está a pagar, está tudo bem. E isso é uma cultura que eu não diria que é transversal nos Estados Unidos, mas é muito forte, e nós tivemos muito essa possibilidade de trabalhar com pessoas que reconheceram o valor em nós, perceberam que, e isto acho que todos nós aqui sabemos isso, que Portugal tem imenso talento. Já tivemos a oportunidade, inclusive, de trabalhar com pessoas que conheciam muitos portugueses que, por exemplo, imigraram para lá e sabiam a qualidade que eles tinham lá. Alguns desses portugueses ajudaram-nos a fazer vendas nos Estados Unidos, e foi fácil para nós ser percepcionados como um grupo de talento e que podia ajudar a empresas e founders nos Estados Unidos a ter sucesso e não estarem restritos àquilo que é a oferta local, que acaba por ser muito cara e muito escassa. Às vezes não é só a questão de eles não terem dinheiro, é a questão de, se tu fores um founder nos Estados Unidos, conseguires atrair um developer para a tua startup é muito difícil. E o facto de tu trazer experiência e trazeres qualidade e conseguires ajudá-los a criar aquilo que estávamos a falar há pouco, os primeiros artefactos para o produto, a primeira versão do produto, conseguires só fazer, nem é uma questão de fazer melhor ou pior, para eles é excelente, porque é muito difícil para eles, em muitos mercados, encontrar quem faça. Mas porque eles são assediados pelos grandes e é para lá que é um mercado extremamente competitivo. Em São Francisco é muito difícil tu conseguires competir com todos os grandes players que estão lá a aglomerar todo o talento que existe, e é muito difícil uma startup ter capacidade de atração. Muitas vezes usam equity e outras coisas. Os Estados Unidos têm essa componente também muito interessante, que eles valorizam muito mais equity do que nós. Um founder abrir equity para um employee é muito difícil,
e eles são muito agressivos nessa componente e normalmente querem dar o mínimo possível, embora quase todos dão e é uma cultura estabelecida, mas depois é aquele binómio de ok, não quero dar muita equity, mas não tenho dinheiro suficiente para pagar para tirar este tipo da Stripe ou de outra empresa Tu qualquer. falaste em duas coisas interessantes. Uma é a forma como eles olham para os jovens. Talvez porque nós aqui, quando olhávamos para os jovens num determinado período, era porque eram candidatos a ser estagiários e trabalhar em borla, não é? De facto. Portanto, tem a ver com maturidade de mercado. Eles lá olham para jovens que já fizeram startups que valem bilhões, não é? Portanto, a percepção que têm do potencial, da potencial qualidade, talento entre malta nova é completamente diferente. E eu acho que aqui também as coisas vão mudar, não é? Acho que estão a mudar e vão mudar certamente. E quem não der valor dessa maneira está lixado, porque depois não vai conseguir arranjar talento. Sem dúvida. O segundo aspecto muito interessante é essa questão da percepção da facilidade ou não de dar equity e como é que ele é valorizado, não é? É que quantos exits é que há nos Estados Unidos e quantos é que há em Portugal, ou seja, tu podes ter uma participação na empresa, mas não vale nada porque ela nunca vai ser vendida, não é? Porque muito pouco provavelmente vai ser vendida, portanto, então não se dá valor. Acho que isso só passará a ter valor de facto quando tivermos mais sucesso. Quando tivermos mais sucessos, não é? Sem dúvida. Sim, e nós aqui temos uma perspectiva de eventualmente uma exit significa a nossa empresa ser comprada por um outro player, seja nacional ou internacional. Dificilmente vemos startups a fazerem IPOs em Portugal e nos Estados Unidos ainda esta semana ou a semana passada foi uma criação de milionários queres dizer o mês passado o que é engraçado tu veres é que a verdade é que as empresas que poderão chegar lá, no caso de português, podem ser as empresas que estamos a criar agora. E portanto, se calhar agora é que é o momento certo para começar a dar esse valor às equities. Eu digo isto porque é super gratificante estar a construir um projeto, né? E tu saberes que para além dos founders existe uma série de outras pessoas que estão lá e vestem a camisola e tanto acreditam naquilo que estão dispostos se calhar a abdicar de algumas coisas para terem equity. E o equity é quase um investimento que tu estás a demonstrar ao resto da equipa. Eu realmente acredito nisto. Sim. Né? E portanto, sem dúvida, nós ainda não tivemos sucessos suficientes para as pessoas conseguirem facilmente valorizá-lo, mas eu deixo este desafio a quem está a trabalhar nessa área que, se calhar as empresas que vão chegar a IPOs nos Estados Unidos estão agora a ser criadas e Exatamente. São os early stages que nós temos em Portugal agora. E esperemos que assim seja, porque é para lá que caminhamos e o ecossistema tem melhorado de forma brutal. Sim. Não é? As empresas que têm aparecido e a escala que têm tomado, rondas que têm fechado, tem sido incrível e só temos espaço para melhorar. Sim, e a internacionalização dos projetos numa fase muito inicial, ou seja, nós agora já estamos a ver muitos projetos logo no início, não só a atacar em mercados europeus de uma forma transversal, mas também ter nas suas rondas investidores internacionais muito interessantes, o que é ótimo, porque abre logo portas desde uma fase muito, muito inicial. Mas sem dúvida eu concordo com... É muito importante partilhar o upside e partilhar a potencialidade daquilo que estamos a criar com quem está connosco desde o início. Vocês na Subvisual têm um set de perks engraçado, não é? Vocês dão férias ilimitadas? Sim. Como é que isso funciona? Entram na empresa e vão de férias. Queres férias, tira. Queres férias, tira. Sim. Isso é uma coisa que não se vê muito em Portugal, não é? Não se vê, eu nem gosto muito de falar disto em público, eu nem sei se isto é muito legal, nem sei muito bem como é que isso está feito, mas isso deixo para a minha equipa. Mas... pois. Aquilo que nós acreditamos é no bom senso das pessoas. Nós temos uma cultura muito de abertura, transparência total na empresa, toda a gente sabe os salários uns dos outros, toda a gente sabe quanto é que a empresa fatura, qual é que é o cliente que nos dá mais dinheiro, qual é aquele que nos dá menos dinheiro, essa cultura também nos permite que toda a gente seja
graúdo o suficiente para decidir as férias que deve tirar. E é óbvio que no momento de alguém querer tirar, por exemplo, 2 meses de férias, ele não chega ao calendário, marca as férias e vai à vida dele. Tem uma conversa com a equipa e diz, olha, eu gostava de tirar 2 meses pela razão X ou Y. Eu, por exemplo, eu fui pai este ano, eu tirei 3 meses. Decidi que queria passar 3 meses com o meu filho. E tirei 3 meses. No último mês aquilo já andava lá em casa a trepar paredes, mas consegui. E é um bocadinho essa a filosofia. Tu podes tirar as férias que quiseres, é esperado de ti bom senso, seja tu sabendo os objetivos que a empresa tem e o impacto que essas férias podem ter e tudo o resto que toda a gente está bem consciente dentro da empresa. Isso tem a ver com o teu grande objetivo de reter o talento e reter as equipas e manter essa cultura dentro, porque isso quase que estás a beber das startups, não é? Porque a Subvision não é uma startup. Não. É uma empresa que vende serviços, no fundo, e depois tens umas coisinhas ao lado, já de uma lógica diferente, mas essa retenção de talento numa empresa é muito por aí e é por essa razão que tu trabalhas esses perks e mantens as pessoas, certo? Sim, no entanto, muito longe disso ter sido o objetivo inicial pelo qual chegamos ao ponto em que estamos agora. Eu acredito piamente que as pessoas devem estar confortáveis e bem no sítio onde trabalham. Eu só me sinto bem em sítios assim. Eu não consigo trabalhar em projetos em que eu não me sinto bem lá e que estou a aproveitar a viagem, e acredito que isso deve ser o ambiente que eu devo criar nas minhas equipas. Quando nós tomamos estas decisões, por exemplo, eu lembro que a primeira vez que nós demos seguros de saúde às pessoas, isto vai parecer um bocado egoísta da minha parte, mas eu tive uma ferida no meu pé, tive que ir ao hospital, tive 8 horas à espera para ser atendido. Já foi há uns anos, há muitos anos atrás, e eu cheguei ao escritório no dia a seguir, vocês também sentem esta dor? Sim, como é que podemos resolver isto? Normalmente as pessoas têm seguros de saúde e vão ao privado. Ok, então vamos implementar seguros de saúde para toda a gente. Porque senti que aquilo era uma dor enorme para as pessoas que trabalhavam comigo. Eles já tinham passado por coisas semelhantes, mas nunca tinham partilhado internamente, e às vezes nós como líderes não temos essa percepção, e só quando passamos pelas coisas é que decidimos implementá-las, e muitos outros perks chegaram até nós da mesma forma. Há coisas que desde o início tiveram muito presentes. O primeiro dinheiro que nós gastamos na empresa, e inclusive eu tive que meter 50 euros no meu bolso, foi para patrocinar uma conferência de Ruby, chamada Ruby Norte, e nós demos as t-shirts para a conferência. E só tínhamos 250 euros na conta e eu tive para 50 para pagar a t-shirt. E isso está muito enraizado na nossa cultura, e a partir daí criámos imensos meetups, criámos 2 conferências internacionais. Tínhamos outra planeada para este ano, mas aconteceu aí qualquer coisa que impediu isso. Ou seja, essa vontade de devolver coisas à comunidade e de criar coisas para enaltecer a comunidade que está à nossa volta, está desde o início. Paralelamente, nós temos um budget para livros, nós temos imensos livros no escritório, inclusive já fizemos um produto que se chama Shelf, que é para gerir a nossa biblioteca interna. Porque nós adoramos livros, eu adoro livros, e achamos que é importante as pessoas estarem sempre a crescer e a acumular conhecimento. Então, desde o início que nós comprávamos livros, numa altura em que às vezes não tínhamos muito dinheiro extra para o fazer, mas estávamos constantemente a comprar, porque acreditávamos que só crescendo é que nós conseguíamos ir mais longe, crescendo individualmente e profissionalmente. E isso é a nossa cultura de perks, é isso, é que tudo aquilo que servir para nós crescermos, como um todo, individualmente, nós fazemos. E às vezes até são coisas assim um bocadinho fora da caixa. Para mim isso é a base de nós passamos muitas horas a trabalhar, não é? E, portanto, nós temos que criar um ambiente do trabalho que seja um ambiente com o qual nós estejamos dispostos a Sem viver, dúvida. não é? Às vezes falamos que nós hoje em dia trabalhamos mais que o que se trabalhava no pessoal que trabalhava nas fábricas na Revolução Industrial, certo? Nós trabalhamos 12 horas por dia, nós trabalhamos 10 horas por dia. Nós temos que criar as condições para estarmos felizes a fazer aquilo que estamos a fazer. Exatamente. E às vezes não é só o trabalho, é as condições todas que há à volta. Não é por acaso que agora já não se fala tanto disso, mas há 10 anos atrás ou há 5 anos atrás toda a gente falava das condições que o Google dava e que todas as startups têm Smarties em todo o lado e M&M's e não sei o quê. Aquilo era um bocado supérfluo, não é? Sim. Mas a base era sempre a mesma. Eles queriam, não sei se alguns tinham o objetivo de manter as pessoas o máximo tempo possível no escritório, mas havia seguramente muita gente que estava a fazê-lo pelo bem da cultura e para que as pessoas se sintam bem, e quando nós nos sentimos bem, somos mais produtivos.
Sem dúvida. A verdade é essa, não é? E na verdade não é preciso ser uma startup para o fazer, não é? E nem precisa ser uma empresa na área tecnológica. Portanto, todas as empresas têm desafios e problemas em reter talento, até algumas empresas industriais, e muitas vezes tem que se questionar sobre o que é que eles podem fazer. São coisas muito simples que podem ser feitas às vezes, não é? Há um exemplo em Braga, eu sou de Braga, uma empresa, uma construtora, que é muito conhecida, a DST, inclusive tem acho que faz muitos trabalhos aqui em Lisboa. Eles têm um conjunto de perks e uma cultura também relacionada com isto excelente. As pessoas que trabalham, toda a gente da empresa, inclusive as pessoas que trabalham na construção civil, têm acesso a ginásio, têm também um budget para livros, tem uma série de coisas. E é um ginásio que não é cartar-bolos de cimento, não é? Exato, é um ginásio extra. Mas é um conjunto de coisas que não era aquilo que tu esperarias de uma empresa de construção civil, e mostra a capacidade do CEO deles, do José Teixeira, de pensar muito além daquilo que é o P&L da empresa e aquilo que são os resultados financeiros. Porque ele certamente não é pela retenção pura e dura, porque não acredito que seja isso a razão pela qual ele implementa estas coisas. É mesmo porque pensa que ele tem capacidade de criar um ambiente melhor para quem lá trabalha, e isso para ele é importante, vai deixá-lo também melhor e sentir-se melhor. É que é bater na mesma tecla, não é só trabalho, não é? Nós estamos aqui a viver. Se nós vamos estar só a trabalhar, quando chegarmos aos, não sei qual é a idade da reforma, aos 70, 60 e tal, não sei, aí é que vamos viver a vida. Quando chegar a vossa altura vai ser aos 90, não te preocupes. Ok, está certo. Lá está, nem sei a idade da reforma, porque acho que não deve ser esse o objetivo. Nós não podemos passar a vida a trabalhar para depois podermos viver a vida. E portanto as empresas, e que estão a ser geridas agora também por pessoas cada vez mais jovens e também que tiveram a oportunidade de crescer numa sociedade onde vivemos cada vez melhor, porque nós a verdade é que vivemos cada vez melhor e hoje podemos pensar nessas coisas, não é? Isso não acontece por acaso, faz parte da evolução humana, da evolução da nossa civilização e da tecnologia e da economia, que a verdade é que nós vivemos muito melhor do que vivíamos há 20 anos atrás. E portanto agora finalmente estamos, acho que, a libertar espaço mental para conseguirmos perceber que nós, quando estamos a gerir equipas, estamos a gerir empresas, somos uma pequena comunidade. E essa pequena comunidade tem a sua própria vida também, não é só a vida da empresa. Sim, e não é só os objetivos da empresa, cada pessoa tem os seus próprios objetivos. E se nós pensarmos assim e cada vez mais pessoas forem pensando assim, nós vamos ter uma qualidade de vida melhor, vamos estar melhor mentalmente, e isso vai permitir todos termos mais sucesso e todos vivemos melhor e criarmos mais inovação e mais coisas boas para o futuro. Sem dúvida. Olha, mas em relação a esse mental, agora vem uma pandemia. E esta pandemia vai estar a ter um impacto mental brutal. Eu acho que já teve, especialmente naqueles momentos em que estivemos fechados em casa durante muito tempo, e é se não voltarmos a estar, mas acho que vai ter um impacto para os próximos anos, não é? Porque a verdade é que houve subitamente uma mudança, um shift brutal, mas que também trouxe coisas boas. Eu sei que tu tens algumas coisas boas a dizer sobre isso. O que é que tu achas que é a melhor coisa que trouxe esta pandemia? Para não falar sempre do negativo, estamos sempre a falar do álcool gel. Eu acho que a pandemia, como em muitas alturas que a natureza decide desafiar-nos, cria imensas oportunidades e obriga-nos a pensar de forma diferente. Uma das coisas que eu acho que a pandemia veio trazer veio provar que é possível nós trabalharmos sem ser todos enclausurados dentro de um escritório, e é possível ter resultados sem ter que viajar durante uma hora de carro para chegar a um determinado sítio todos os dias, e para chegar lá, sentar à frente de um computador e voltar para trás ao final do dia. Veio provar que isso é possível a muita gente que ainda não tinha descoberto. Portanto, eu acho que vai ter um impacto na sociedade no que toca aos típicos hubs de trabalho, mais de inovação. Nós já estamos a ver isso tanto em Portugal, como está neste momento supostamente a acontecer um êxodo em São Francisco, de muitas empresas a saírem para outras cidades. Porque as pessoas de repente perceberam que, ok, eu se calhar não preciso de estar num determinado sítio para... E apagar uma pipa de massa para ter sucesso. Isso é uma das primeiras vertentes. A segunda, acho que o tempo que nós estamos a ser forçados a passar em casa está a obrigar as pessoas a pensar muito. E pensar é desafiante para o ser humano, porque é perigoso, não é? É muito perigoso.
E isso está a fazer com que muita gente tenha momentos de enlightenment, de pensar, ok, se calhar quero fazer qualquer coisa diferente com a minha vida. E nós estamos a viver numa era em que é muito fácil tu criares valor a partir de casa ou de uma comunidade remota. E está a fazer com que as pessoas se desafiem de certa forma, criem os seus pequenos negócios, coisas mais físicas até, olhem mais para quem está ao lado, se calhar o vizinho do prédio que nunca tinha falado na vida e agora olha, afinal tenho vizinhos e se calhar deve ir lá dizer olá. E eu acho que isso vai ter um impacto muito interessante no futuro. Eu acredito que as pessoas vão ter menos necessidade de se mudar para grandes cidades para trabalhar em empresas que querem trabalhar. Vai abrir portas para criarmos pequenas comunidades em locais mais remotos, onde a qualidade de vida é transcendentalmente melhor. E conseguimos na mesma ter projetos desafiantes, e ainda falta descobrir muita coisa, mas acho que essa componente é muito positiva, e aí vai ser um bom resultado daquilo que está a acontecer, infelizmente. Qual é que é o papel que as cidades vão passar a ter na nossa sociedade, não é? Porque se nós estamos a fazer um êxodo, houve ali, por exemplo, no caso de São Francisco, estava a pensar... Vão ficar para os turistas. Eu acho que vão ficar para os turistas e para os resilientes de viver em cidade, para quem realmente adora viver numa cidade. Também já estou a exagerar um pouco, não é? De repente Sim, as cidades vão também ficar estou a exagerar um pouco. Mas é super interessante isso, porque nós sabemos que as cidades se transformaram muito ao longo dos anos. Paris não foi sempre como é agora. Lisboa não foi sempre como é agora, um hub de turismo brutal, e vocês sabem isso melhor que eu, porque eu vivo lá em cima, em Braga. Sim, mas repara, em Lisboa houve muita gente que foi praticamente forçada a abandonar a cidade e ir viver para os subúrbios, não é? Portanto, e se calhar agora questiona-se, mas porquê é que eu hei de viver neste dormitório, não é? E trabalhar remotamente aqui enclausurado dentro de um apartamento, se eu posso ir... para onde? Para Bali. Para o Bali, mas se não queres ir tão longe e queres continuar a comer bitoques, podes ir para o Alentejo, para uma aldeia do Alentejo, ou na beira baixa. 20 minutos da praia. E... Exatamente, e ter uma qualidade de vida completamente diferente, portanto, e trabalhares à mesma à distância para a tua empresa, não é? Que se encontra em Lisboa, sim, no Porto ou em São Francisco. E se calhar esse vai ser um movimento que vai acontecer, porque sim, é muito melhor viver num sítio desses e trabalhar à distância, ou viver num dormitório de Lisboa, enclausurado dentro de um apartamento e trabalhar à distância. Portanto, sim, não tem nada a ver uma coisa com outra. Há uma vertente que está a acontecer muito na minha vida mais próxima, que é, eu neste momento tenho muitos amigos mais próximos de mim do que tinha antes da pandemia, porque muitos amigos meus foram trabalhar lá para fora, para cidades onde se ganhava muito mais, e eles agora perceberam que podiam trabalhar em Portugal lá para fora. Então ainda há pouco tempo estive com um amigo meu que foi viver para Berlim porque trabalhava na N26, e agora a N26 permite que ele trabalhe de Braga. Portanto, ele pode ficar em Braga, ao lado dos amigos, ao lado da sua comunidade, e trabalhar para a empresa que lhe dá aquilo que ele procura. Ora vê o potencial que isso traz. Repara, é brutal. Nós estamos a dizer que houve um êxito em determinada altura de grande crise em Portugal, não é? Que há muito poucos anos, e que as pessoas foram forçadas a ir para o estrangeiro, foram incentivadas até pelo governo a determinada altura a ir para o estrangeiro, e de facto muita gente que nós conhecemos da área de tecnologia fez, e agora tem a oportunidade de voltar sem perder poder de compra, ou melhor, aumentando muito drasticamente o poder de compra, porque vem com vencimentos de lá e com as despesas de cá, não é? E essas pessoas eventualmente trazem outras, não é? Portanto, outras pessoas que não são portugueses, que não foram para lá, que são estrangeiros e que olham para Portugal e dizem: uau, aqui há qualidade de vida, tem um tempo fantástico, tem sol, tem comida boa, tem bebida boa, praia, e vem para cá viver. Reparem, e isso significa que nós conseguimos, temos a capacidade de atrair gente com muito talento de todo o mundo,
E ter gente com muito talento à nossa beira significa que vão surgir novas ideias, vão surgir novos projetos, vão surgir novas startups, novas empresas que vão dar trabalho. É um ciclo vicioso, não é um ciclo vicioso, é um ciclo construtivo, não é? Que no fundo permite que a economia cresça e que as pessoas cresçam e que tenham oportunidades cá dentro, não é? Portanto, esse é de facto o grande desafio e a grande novidade que tudo isto traz, não é? É óbvio que os outros países também estão nas mesmas condições, também podem fazê-lo. Portanto, vai haver uma grande competição para atrair talento, para atrair as pessoas. Mas Portugal está muito bem posicionado ao mesmo tempo. Temos porque há uma coisa que nós não conseguimos estragar, que é o clima. É isso que me mete medo. Nós já fizemos nós estamos bem trabalho. posicionados. O maior receio que eu tenho é nós estamos bem posicionados sem querer, não é? Sim. Nós estamos bem posicionados porque se calhar, utilizando alguns termos, nós estávamos mal, não é? Portanto, nós ganhamos pouco, o nosso salário mínimo é baixo, portanto o custo necessariamente tem que ser baixo. O facto de termos as pessoas serem friendly e termos as pessoas que temos, pronto, isso deve-se a nós. O clima não se deve a nós. A comida boa deve-se a nós, talvez, em parte. Sim, mas isso que estás a mencionar é muito importante, porque nós, sem querer, estamos bem posicionados, mas podemos também, sem querer, deixar passar o ciclo e ficar mal posicionados outra vez, porque nós somos o único sítio no mundo onde se tem qualidade de vida. Embora nós às vezes portugueses não queremos admitir e achamos que sim, mas é muito interessante isso que estás a dizer, porque sim, estamos bem posicionados, mas era importante estrategicamente atuarmos sobre esta oportunidade e não deixar passar. Sim, porque também há outros que vão fazê-lo, não é? Portanto, ainda há pouco tempo eu vi o governo grego decidiu criar situações especiais de imposto para atrair jovens e sobretudo nómadas digitais, não é? E visto, uma questão qualquer coisa. Exatamente, portanto, a Grécia não tem pior qualidade de vida do que nós, não é? Portanto, tem uma grande capacidade também para atrair talento. Portanto, nós estamos na estás necessariamente a apontar para a Europa, que não tem que ser também. Sim, exatamente. Não é? Exatamente. Porque podem ir para o Equador, que é um sítio fantástico. Nós temos uma grande desvantagem, por exemplo, para a América do Sul, não é? Os Estados Unidos são um polo muito grande. Qualquer país que esteja no mesmo time zone tem uma vantagem, não é? Portanto, isso sempre foi conhecido, foi uma grande desvantagem da Índia / que podia ser tornada vantagem. É que eles estavam num time zone contrário aos americanos. Então era quando os Estados Unidos iam dormir, era quando eles acordavam, né? Isso permitiu-lhes fazer outro tipo de coisas, que é, vais dormir quando acordas, o trabalho está feito, mas também tem um problema, por exemplo, com call centers, né? O call center tem de trabalhar durante o dia, então no fundo tinhas empresas na Índia que o turno começava às 8 da noite, né? E eles saíam às 8 da manhã, e portanto o facto do time zone também pode ser importante, mas nós estamos na Europa, caraças, né? Eu tenho receio, é só que nós vamos perder o barco se nós fazemos as leis à velocidade a que nós fazemos. Podemos perder o barco, né? Então se calhar passo o desafio para a comunidade empreendedora. Como é que nós todos juntos podemos criar estratégias e criar movimentos, criar eventos, criar condições para conseguir atrair este tipo de pessoas para cá, né? Porque se o fizermos, estamos a enriquecer a comunidade empreendedora, porque vão ter acesso a mais talento, a mais ideias, a mais pessoas que podem opinar, não é? Mais capital. E mais capital, sem dúvida, não é? Porque, sem dúvida, sim. Não é? Tudo se liga. Tudo se liga. Olha, e falando sobre capital e sobre montar equipas, eu queria falar um bocadinho sobre o Venture Builder. E a forma como tu vês a forma de Venture Builder que vocês fazem na Subvisual, porque na verdade vocês entram como co-founders e fazem uma parte de investimento e uma parte de serviços. Portanto, tu desde cedo e desde sempre a Subvisual trabalhou na área de serviços, e no fundo agora estás um bocado a apostar em produtos. Qual é que é essa grande diferença? Porque existe uma grande diferença entre estar a prestar serviço e estar a prestar a fazer um produto. Qual é que é assim a parte, porque continuas no serviço, portanto o que é que te excita assim tanto nos serviços? Os serviços para mim são uma oportunidade de aprendizagem. O facto de nós conseguirmos trabalhar com muita gente diferente, em verticais diferentes, em áreas diferentes, permite-nos conhecer
pessoas variadas e aprofundar o nosso conhecimento em muitas áreas diferentes. Hoje posso estar a fazer um produto em digital healthcare para infecções urinárias, amanhã posso estar a fazer alguma coisa para tratar o cancro, posso estar a fazer uma wallet digital, um produto em cryptocurrencies, ou seja, tenho um acesso a conhecimento brutal e com isso vem também um acesso a pessoas muito interessantes, a founders muito interessantes, muitas vezes pessoas experientes que nós temos a oportunidade de trabalhar, que é muito enriquecedor para toda a gente que está na nossa equipa. E isso acaba por alimentar o modelo de Venture Studio, em que não só financeiramente, porque é também dos serviços que vem grande parte da receita e daquilo que nós depois podemos conseguir investir na parte do Venture Studio, mas também todo esse conhecimento. Nós podemos portar o conhecimento que adquirimos a fazer serviços e aquilo que foi trabalho que nos foi pago e investi-lo em projetos em que nós temos estamos mais expostos a um potencial upside e temos mais ownership também. Quando estamos a fazer serviços, o nosso grau de influência é limitado, é aquilo que nos deixarem fazer. Quando estamos a fazer ventures, temos acesso conseguimos ter um impacto muito maior porque estamos presentes, temos skin in the game, estamos lá expostos. Mas eu acho muito interessante o facto de tu dizes abertamente, eu gosto muito da área de serviço e apontas claras vantagens. E a verdade é que nós quando vemos empresas a serem criadas hoje em dia, especialmente startups, não estamos a falar de empresas menos tradicionais, mais startup, é sempre produto, porque o produto é que escala. Sim. Não é? Mas na verdade criar produto é mais difícil às vezes do que vender serviços. E os serviços acho que trazem um valor brutal à economia. A nossa economia não funciona sem serviços. E muitas vezes as pessoas, muitas startups tentam criar produtos, mas na verdade estão a vender serviços, só que não se apercebem. Há muitos produtos que são um serviço e são um serviço que as pessoas podem querer durante algum tempo, mas depois deixar de querer, e por isso é que traz muita complexidade. Eu acho que... Mas isso acontece com os próprios serviços. Sim, não sim. Eu acho que aqui o essencial é as pessoas fazerem, quando estão a começar algo, é importante ter visão, ser bastante ambicioso, mas também é importante estar aberto a criar negócios que têm potencial de criar receita e criar profit, criar lucro. A diversidade ao lucro nas startups é algo que muitas vezes me fascina e que eu tenho muita dificuldade em perceber, principalmente quando me sento com alguns founders em que eu tento explicar, ok, nós se calhar daqui a um ano conseguimos estar a fazer dinheiro, isto é fixe. E eu digo, não vamos fazer dinheiro, vamos crescer. Levantar dinheiro. Vamos levantar dinheiro, exato. E eu acho que é muito importante fazer esta distinção e cada vez mais também vemos muitos VCs a saberem identificar muito melhor aquilo que são negócios para VCs, aquilo que são negócios que não são para VC e fazer essa distinção. Vemos também VCs e o tradicional VC. Há um novo vertical, ou como quisermos chamar, de VCs que apostam em negócios sustentáveis e de crescimento sustentado, que é muito interessante. Com objetivos de profit. Com objetivos de profit. Acho que vocês são um deles, isso é muito interessante. Temos também nos Estados Unidos aqueles que eu conheço mais, a Indie VC, a Earnest Capital, Tiny Seed na Europa, Tiny uma data Seed, deles. Sim. Há também uma malta que eu gosto muito de seguir hoje em dia, que é a malta da Tiny, que eram fundadores do MetaLab, e o Andrew Wilkinson, que fala muito disto, de criar negócios que dão dinheiro e que crescem rapidamente e em serviços e outras coisas. Tens uma comunidade muito grande nos Estados Unidos, Indie Hackers. Indie Hackers, sim. Fartam-se de falar disso. Aliás, só falam disso. Sim. Eu acho isso brutal, porque é a versão da pastelaria no digital e muitas vezes as pastelarias dão muito dinheiro. Certo. E as churrasqueiras? E as churrasqueiras então Mas vocês tocarem num tema que é interessante, que é a questão dos serviços. E os serviços de facto têm um problema que não conseguem escalar facilmente. Aliás, não conseguem escalar porque o seu crescimento linear. Exatamente, o seu crescimento tem a ver com recursos, com pessoas, não há muito a fazer. Mas há um desafio muito interessante que raramente é bem resolvido, que é a produtização de serviços. Não é? É quando a gente consegue pegar num serviço e produtizá-lo, transformá-lo em produto, não é? Eu conheço um ou outro caso, de facto, que foram bem-sucedidos, mas é muito raro fazê-lo.
E pode ser um caminho, muitas vezes pode ser um caminho interessante para empresas que estão na área dos serviços e queiram, no fundo, passar a ter receita recorrente, não é? Portanto, receita que não depende do ciclo de venda e implementação de delivery de um serviço, não é? Porque os serviços têm esse problema, não é? Tem um início, tem um desenvolvimento e tem um fim, não é? E é preciso estar sempre a vender serviços, sempre a vender, começas sempre de novo, é como, lá está, é como um jornal que é impresso e recomeça todos os dias, não é? Portanto, neste caso, a produtização do serviço, que é uma coisa complexa, que tem a ver com a digitalização de processos, etc., pode ser um caminho e um desafio muito interessante. Sim, o que estás a dizer no fundo é pessoas que estão a prestar serviços, são pessoas que já têm muita experiência a prestar esse serviço, portanto, tem a vantagem, primeiro estás a ganhar experiência, segundo estás a ganhar dinheiro. Consegue automatizar um conjunto de coisas. Depois e sobretudo tens experiência, tens dinheiro, começas a conseguir investir numa coisa para automatizares o teu próprio negócio. Sim, aí o grande desafio é a relação com o cliente. Porque o cliente, quando contrata serviço, não pensa num pronto a vestir, não é? Pensa num fato feito à medida. Certo, quer sempre um fato à medida. Exatamente. Mas o pronto a vestir veio depois do fato à medida, não é? Portanto, e foi o que revolucionou a moda e tudo o que a gente conhece hoje em dia nessa área. Portanto, eu acho que é possível e, de facto, não chorem quem tem serviços, porque o serviço é uma coisa interessante, mas tem o desafio, podem ter esse desafio de conseguir produtizá-lo. Então o crescimento já pode ser exponencial, não é? Sim, eu acho que uma vertente muito simples é, por exemplo, com conhecimento, produtizar conhecimento que tu extrais dos serviços que tu fazes. Seja, por exemplo, um curso, uma tecnologia qualquer que fazes muito dentro da tua empresa. Podes tentar produtizar isso, colocar online. Hoje em dia a malta a fazer milhões por ano com conhecimento online. Sim, tens hoje outro tipo de tecnologias que antes não havia, ou seja, hoje em dia já se pode utilizar inteligência artificial e sistemas que aprendem e computer vision, ou seja, há todo um conjunto de coisas que estão à disposição de quem queira montar um negócio diferente, que antes não existiam, não é? Que eram muito difíceis de fazer. Sim. Mas mesmo se não quiseres ir para tecnologias tão complexas, tens o conhecido mercado agora das informações, né? Tens pessoas que escrevem livros, pequenos livros, que se põem à venda e estamos a falar de milhares de euros, não é? Tens pessoas profissionais que tudo o que trabalham é produtos eu tenho um nome para isso, infographics ou qualquer coisa. Sim. Tem um nome para isso. Só com conhecimento. São pessoas que até prestam serviços e depois de vez em quando até criam uma audiência também, criam pessoas que passa muito por aí, porque crias uma audiência, um conjunto de followers, uma comunidade à volta de ti, e depois vais partilhando mais conhecimento, vais criando material e produtos em cima desse conhecimento. Tu hoje em dia tens pessoas a fazer centenas de milhares de euros com newsletters. Exato. Escrevem uma newsletter e enviam aquela newsletter, e a pessoa tem um conjunto de pessoas a pagar 5 euros por mês para receber a newsletter. O Substack está a crescer de uma forma brutal. E isso leva a um tema muito maior, que era muito interessante, que eu também adoro bastante, que é a transformação da educação para os próximos anos. E acho que aquele impacto que nós estávamos a falar há pouco, da descentralização das cidades para comunidades mais pequenas, também está muito relacionado com isso, em que tu vais ter a possibilidade de alguém que está numa aldeia do interior ter acesso a cursos brutais que lhes dão conhecimento suficiente para fazer trabalhos em áreas que há 5, 10 anos era impossível fazer. E toda essa transformação é muito engraçado de observar, e nós cada vez mais temos a possibilidade de, com pouco dinheiro, com acesso à internet, com um computador, criar coisas fantásticas. E é um desafio também para quem se sente stuck, se sente preso naquilo que está a fazer, ou numa spinning wheel, está ali sem qualquer tipo de crescimento, desafiarem-se a pensar em alguma coisa que eles adorem fazer, que eles gostem, aprender mais sobre isso e criar coisas. Só experimentando e falhando algumas vezes é que eles sabem que podem vir a ter sucesso. Exato. É a única garantia. E tu estavas a falar em criar audiência, não é? Tens de criar um canal de televisão, nem o rádio, nem sequer um podcast. Tens o Twitter, tens o LinkedIn. Hoje em dia o Twitter às vezes é suficiente. Às vezes o Twitter é suficiente e eles têm um limite de caracteres de propósito. Exatamente. É para não dizeres muita coisa. É para não dizeres muita coisa, só dizes asneira. Olha, Roberto, nós aqui temos um Bitoque, vamos à frigideira. Vamos a isso. Temos aqui um desafiozinho para ti, vou pedir que escolhas um
um envelope que temos ali e leias e Ok, depois logo vemos o que acontece. vamos a isso. Qualquer um, não é? Roberto, na folha que está ao pé da frigideira, desafiamos-te a lançar uma startup no mercado o mais rápido que conseguires. Boa sorte neste labirinto. Boa! Tem mesmo um labirinto para fazer. Isto é o desafio Bitalk. Portanto, Devo empurrar aqui. Podes afastar o micro. Tens aí um labirinto, pá, tu estás a lançar a tua startup, ali embaixo é o sucesso. O sucesso espetacular da startup. Pode ser um unicórnio ou não. E Ok, eu vou tentar chegar ao sucesso, mas como uma startup tem que o fazer. Então, eu até posso achar que o caminho é por aqui, mas eu tenho que ir ali experimentar, tenho que ver se funciona, tenho que aprender rápido, voltar, tenho que experimentar mais bater coisas. num beco sem saída, não é? Tenho que continuar, bater noutro, e de repente chegamos àquela coisa que hoje em dia se chama sempre o Product Market Fit, mas ninguém sabe explicar muito bem o que é, mas encontramos isso e a coisa Já vi começa para onde é que aquilo vai. funcionar de uma forma muito fluida, mas mesmo assim ainda batemos algumas vezes, Quase a chegar, não é? mas depois temos sucesso. Excelente percurso. Eu acho que a parte mais interessante e aquilo que eu acho que é mais importante comunicar a quem está a passar por este processo é mesmo ter resiliência. E às vezes não é seguir cegamente aquilo que são as nossas convicções. Já agora queres partilhar o... Nós depois também vamos mostrar, mas a ideia é bater em vários becos sem saída. Faz parte do percurso. Em vez de fazer aquela coisa bonita do traço, não é? Ou- Vai limpinho do O início hockey até ao stick fim. que vemos Exatamente. sempre nos pitch decks, temos sempre um hockey stick que ele Mas- vai ali direitinho para cima. Mas mesmo quando estamos a olhar para um labirinto e estamos a fazer um percurso no labirinto, nós acabamos sempre por estar a bater naquelas paredes todas, não é? Só que Portanto, às vezes mentalmente. Exatamente, fazemos primeiro com os olhos. O que é uma boa analogia, que é sem muito esforço, primeiro aprendemos o caminho e depois quando vamos a aplicar esforço, que é desenhar, já fazemos o caminho certo. E isso é uma boa analogia para aquilo que estávamos a falar no início, que é experimentar com pouco, tentar aprender rápido e depois executar. E na verdade é isso mesmo que é. Lançar uma empresa no mercado é passar por um labirinto. Exatamente. Olha, Alberto, muito obrigado por teres vindo, foi muito, muito interessante. Nós estamos de volta outra vez para a semana, já sabem, às quartas-feiras lançamos um novo episódio. Se tiraram valor deste episódio, se conhecem alguém que possa tirar ainda mais valor deste episódio, é para partilhem com ele, recomendem o Bitalk e nós estamos cá de volta na próxima quarta. Roberto, mais uma vez, obrigado. Obrigado pelo convite, foi um prazer. muito obrigado a todos. I've been going